Olá! Hoje nós vamos falar sobre números primos e algoritmos capazes de encontrar números primos cada vez maiores. Você já deve ter ouvido falar sobre números primos, mas você sabe como eles são formados e como é possível que um algoritmo de computador consiga gerar números primos infinitamente? Números primos são números que não têm divisores que não sejam os divisores universais, como o 1 e o próprio número. Esses divisores servem para qualquer outro número, e por isso recebem o nome de divisores universais. A forma mais conhecida de gerar números primos, e que inclusive é ensinada na escola, é o crivo de Erastótenes. Ele funciona mais ou menos assim. Para começar, fazemos uma espécie de uma tabela, geralmente 10 por 10, e colocamos todos os números de 1 a 100. Agora, marcamos um número e excluímos todos os divisíveis por ele. Por isso, não podemos considerar o 1, pois como já vimos, ele é um divisor universal. Começando pelo 2, excluímos todos os pares. Agora o 3 e todos os divisíveis por ele. E assim por diante, até que, no final, teremos todos os números primos de 1 a 100. A tarefa de criar um script de computador que consiga gerar números primos infinitamente é muito conhecida no mundo da computação. Então, por curiosidade, eu mesmo bolei um algoritmo para fazer essa tarefa. Eu desenvolvi a lógica desse algoritmo e programei ele em 4 linguagens: Python, Go, JavaScript e Java. Antes de ir para o código, eu vou primeiro dar uma explicada sobre a lógica e como ela funciona. A lógica funciona assim: criamos uma lista inicialmente vazia, onde serão armazenados os números primos. Começando pelo 2, vamos testando para todos os números inteiros se ele é divisível por algum número da lista. Se ele não for divisível por nenhum deles, o número é adicionado na lista. Mas se ele for divisível por algum, não é adicionado e passa para o próximo. No caso do 2, ainda não tem nenhum número na lista. Então, o 2 é adicionado. Agora com o 3, testamos se ele é divisível pelo 2. Como não é, ele também é adicionado à lista. Indo para 4, testamos com o 2, e sim, ele é divisível. Logo, é descartado e passamos para o próximo. Vamos seguir nessa lógica infinitamente e conquistando uma lista de números primos cada vez maior. Agora que já entendemos a lógica, eu vou tentar exemplificar ela com Python. Eu tentei ser o mais simples possível, mas talvez eu não tenha conseguido. Então se você estiver tendo um pouco de dificuldade nessa parte, não tem importância, você pode pular ela. Bom, começando pela primeira linha, ela basicamente cria uma lista onde serão armazenados os números, como a gente tinha visto. Então aqui está uma lista vazia. Agora ela vai criar uma variável n, onde vai sendo armazenados os números que estão sendo testados no momento. Então a gente começa testando por 2, depois adiciona 1 e vai por 3, 4, 5, etc. Todos os números. Quanto mais tempo o programa rodar, mais números vão ser testados e os números vão aumentando de 1 a 1. A gente vai testando e agora ele vai criar uma variável n que basicamente vai representar o número que a gente está testando agora para ver se ele é primo ou não. A gente vai começar testando com 2, depois indo 3, 4 e 5. Então se a gente rodar, a gente vai ver que ele criou essa variável n que agora é 2. Esse while true aqui, ele basicamente vai fazer isso infinitamente enquanto o programa estiver rodando e vai entrar nesse looping aqui embaixo. E esse looping basicamente define uma variável chamada add, que ela tem um valor binário de verdadeiro ou falso, que ela vai representar no final aqui, se depois dos testes, se o número é divisível por algum da lista, a variável continuou verdadeira, significa que ele é um número primo, então a gente tem que adicionar na lista. É isso que esse primos.append faz, adiciona esse n na lista primos. E ele também mostra esse n na tela, que é esse print n. Aqui no final ele adiciona o 1 a variável n, então agora a n vai valer 3 e assim vai. Essa próxima linha aqui é basicamente um teste que ela vai fazer para cada item da lista de números primos. Como não tem nenhum item ainda, ele simplesmente vai pular e já vai ir para o final e vai adicionar o 2 na lista de primos. E agora nessa linha aqui ele vai adicionar 1 e vai transformar esse n em 3 aqui. Agora testando com 3, ele vai testar se o 3 é divisível por 2. Como ele não é, ele vai e adiciona. E assim vai indo.
esse mesmo script em outras linguagens de programação tem suas peculiaridades. Então, se você quiser ver todos eles, eu estou deixando aqui embaixo um link de um repositório no GitHub, onde você pode ver e até contribuir para esse repositório colocando scripts em outras linguagens ou até fazendo modificações, sugerindo modificações e melhorias para o código. Então, acho que foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like e comente aqui embaixo sugestões de vídeos de tecnologia ou de outros assuntos que eu posso trazer aqui. E foi isso. Adeus!